Agora vamos falar de futebol. A suspensão do campeonato estadual de futebol ainda repercute entre os times. A decisão tomada depois que Moto e Imperatriz deram entrada em ações pedindo anulação de resultados. Hoje pela manhã, o representante do Moto Clube falou sobre a ação interposta do Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo que seja assegurado ao clube a vantagem na semifinal do segundo turno contra o Sampaio Corrêa. Dos gramados para os escritórios de advocacia. A continuidade do campeonato maranhense depende agora da interpretação das leis. O Moto Clube é um dos 3 times que entraram com processos no Tribunal de Justiça Desportiva e que levou a Federação Maranhense de Futebol a suspender o campeonato. O time briga agora para que seja assegurado ao clube a vantagem na fase semifinal do segundo turno contra o Sampaio, conforme explicou o diretor jurídico em coletiva nesta manhã. O Moto não quer se classificar rasgando o regulamento, não, o Moto quer que ele seja cumprido. De acordo com o advogado, apesar do regimento ser dúbio, a interpretação dos artigos não deve ser dissociada. Ele explica que o índice técnico que daria vantagem ao Sampaio deve ser levado em consideração dentro dos grupos. Neste caso, o Moto teria o maior índice técnico dentro da chave que disputou. Tanto no primeiro como no segundo turno, a competição é disputada em grupos diferentes, o grupo A e o grupo B. E tanto no primeiro como no segundo turno, as equipes brigam dentro do grupo pela classificação. Por mais que no segundo turno uma equipe de um grupo venha enfrentar o outro grupo, elas brigam entre si dentro do respectivo grupo pela classificação. Então o índice técnico que interessa é dentro do grupo. Apesar do regimento ser o mesmo do ano passado, a Federação Maranhense expediu uma portaria 3 dias antes do jogo da semifinal do segundo turno entre Sampaio e Moto, com um novo entendimento de que a vantagem seria do Sampaio, que obteve maior número de pontos que o Moto, apesar de estar em grupos diferentes, o que, na opinião de Adolfo, não faz sentido. Em que consiste o cruzamento olímpico? Numa disputa de chaves, o primeiro colocado de um grupo enfrentar o segundo colocado do outro grupo. Um cruzamento, né, dos 2 grupos. E eu pergunto aqui aos senhores se em algum lugar do mundo já viram, num sistema de cruzamento olímpico, o primeiro colocado de um grupo jogar contra o segundo de outro grupo, sem vantagem prevista no regulamento, com o segundo colocado com a vantagem do regulamento. O Moto entrou com um mandado de garantia um dia depois da portaria ser expedida no Tribunal de Justiça Desportiva. O recurso deve ser julgado nesta quinta-feira. Além desse processo, também deverão ser julgados a punição do Sampaio, que perdeu 4 pontos por relacionar o goleiro Jean irregularmente no jogo contra o Imperatriz, ainda no primeiro turno, e do próprio Imperatriz, que pede a anulação do jogo contra o Cordino, por conta de problemas com a escalação da arbitragem. O Sampaio Corrêa não disponibilizou porta-voz para falar sobre o assunto. Já a Federação Maranhense de Futebol informou porque aguarda o julgamento para reagendar as datas dos jogos.